Então, gente, como eu estava dizendo no vídeo anterior sobre o projeto político-pedagógico, esse é o momento da gente levar, debater essas discussões. E, por favor, gente, elas não podem ser baseadas em achismo. Eu não posso falar que, eu acho que não tem problema, porque a maioria tem pai, a maioria da minha turma, a maioria disso, a maioria aquilo. Elas têm que ser estudadas e, mais uma vez, a criança tem que ser levada, colocada, trazida para o centro do processo de educação. É para elas que nós fazemos educação. E daí a gente pode e deve explicar para as famílias por que atualmente essas práticas elas não são mais adequadas. Elas não têm ganho pedagógico, elas são excludentes. A gente tem diferentes estruturas familiares. A questão do luto, da perda familiar é algo muito delicado para se tratar com uma criança de 4, 5, 6 anos, que é a faixa etária ali onde se costuma ter esse tipo de atividade. Então a gente vai trazendo, né, todas as problemáticas que isso envolve. Mas a escola também pode trazer e buscar junto a essa comunidade outras opções da gente estar confraternizando dentro da escola, de um modo em que esse sofrimento não seja causado para a criança. Uma das ideias que eu costumo sugerir, muito embora, gente, o que eu falo parece que vai para as paredes, mas vamos lá. O vídeo tá mesmo travando, eu não sei se é o meu celular que tá cheio, mas eu vou tentar seguir. É sobre as diversas atividades que nós desenvolvemos ao longo de todo um bimestre. Não são poucas, tem muita coisa bacana que às vezes o professor desenvolve, só coloca no envelopinho, leva para casa. Então, assim, há uma sugestão. Quem trabalha com bimestre, por exemplo, nós temos 4 bimestres. Nós podemos, eu vou dar um exemplo assim de escolas que eu trabalho, né? Se eu tenho, por exemplo, só educação infantil, no caso pré-1 e pré-2, eu posso colocar o primeiro bimestre, manhã e tarde pré-1, vai expor no corredor da escola os trabalhos que o professor achar que merece mais destaque ali no bimestre, né? Porque todos são bons e produtivos. Mas ele seleciona ali. Gente, e aí eu não tô falando daquele trabalho que você já faz pensando na exposição. Eu tô falando do seu trabalho cotidiano, daquele que você finaliza e fala, nossa, ficou top. Caramba, as crianças me surpreenderam. Isso aqui merece ser exposto. Tá, caso a escola não queira fazer ali fechado, né? Um bimestre pré-1, um bimestre pré-2 e vai intercalando, coloca um pouco livre, mas um pouco livre, porque eu digo que se a gente deixar tudo muito livre, as coisas não acontecem. Mas fala, olha, nesse bimestre eu gostaria que pelo menos, aí você vai no quantitativo de turmas que tem sua escola, que tantas turmas se inscrevesse, digamos assim, para expor os trabalhos. Corredor da escola, daí você faz um cartazinho, divulga no grupo dos pais, coloca para eles que tá acontecendo essa exposição, do dia tal ao dia tal, do horário tal, que a escola tá aberta, que eles podem entrar, fotografar, observar, avaliar, apreciar, né? O trabalho das crianças, vamos botar as crianças no processo. Agora, quando a gente faz essas homenagens forçadas, a gente está desrespeitando a criança em todos os sentidos. Não estou falando só de criança, né, que não tem os pais presentes ou que já, né, faleceram. A gente está falando também daquelas que têm e que não são amados pelos seus pais, não são bem cuidados, não recebem amor, carinho, cuidado, atenção. Não recebem. E aí, como é que eles vão homenagear esses pais, essas mães? Então, é só a gente esclarecer isso para a comunidade. E veja bem, gente, quem é que é o detentor do conhecimento? Quem é o profissional que tem lugar de fala sobre educação? Então eu não posso deixar, é claro que a gente leva em consideração sugestões, o que a comunidade espera da escola, isso é importante,
mas somos nós, os profissionais. Somos nós que temos que explicar como é o processo. A gente que estudou, a gente que sabe. Ninguém questiona médico. Eu questiono. Porque eu sou dessa, mas questiono para mim mesma. Né, para os coleguinhas lá na hora da consulta, sou uma santa. Mas faço pergunta assim. Mas assim, já aconteceu várias vezes. Guilherme tem muita otite. De eu chegar com o Guilherme lá e falar: meu Deus, esse menino tinha que tomar um antibiótico, e não passar antibiótico. Já aconteceu de eu ir lá e tacar corticoide, não sei o que, no menino, e eu falar assim: ah, mas não precisa disso não. Entendeu? Então assim, mas eu não vou abrir minha boca e falar isso pra ele, e eu desafio quem é que fala. Falar para o médico que ele não deve prescrever tal coisa, que ele não deve fazer essa linha de tratamento. Por quê que na educação todo mundo quer meter o bedelho? Por que na educação a gente não consegue mostrar que somos nós que estudamos e que somos nós que sabemos o que estamos fazendo? E eu não estou falando isso com arrogância, eu estou falando que a gente precisa se apropriar disso. A educação é nossa, somos nós que fazemos, somos nós que estudamos, somos nós que devemos explicar para as pessoas. E não o contrário. Vem mãe, vem pai, vem não sei quem, a avó, que é chá do avó, que é chá do avô. Tá, gente, mas isso aqui não é escola do avô, não é escola da mãe nem do pai. É da criança. O processo é para a criança. E eu já tive na alfabetização também uma escola, que eu trabalhei, uma escola enorme. Nós decidimos, enquanto trio gestor, que essas práticas não estavam sendo produtivas, não tinham os porquês, e aí nós começamos a desconstruir e trazê-las de uma outra forma. Páscoa, por exemplo, são coisas, não é que a gente vamos abolir do nada e acabou. É aquilo, né? A gente vai trabalhando, desconstruindo, estudando e explicando. Mas aí o Dia das Mães a gente falou, não tem como. E aí eu trabalhava com alfabetização, uma das minhas professoras chegou e falou assim: Diana, olha só, tem uma aluna minha que veio na minha mesa e falou assim: tia, tá chegando o Dia das Mães, né? E eu falei: sim, tá chegando. Ela falou assim: eu queria tanto fazer uma cartinha para minha mãe. Aí a professora, um pouco insegura, né? Porque quem já tem mais um tempo de casa ali, acho que já saberia como agir nessa situação. Mas ela ficou um pouco insegura e veio perguntar pra mim o que ela ia fazer, se ela podia fazer. E eu falei: meu anjo, claro que você pode. É sobre isso que nós estamos falando. Sobre a criança trazer o que ela gostaria. Então, como isso não é currículo, mas carta é currículo, escrita é currículo, na alfabetização, então é maravilhoso. Você pode usar isso e falar assim: ela quer fazer. Mas alguém gostaria de fazer uma cartinha para alguém? Um bilhetinho? A tia pode ajudar. Para alguém. Não estou falando que agora você tem que fazer para a mamãe ou para o papai. Ela quis fazer para a mãe dela porque está chegando o Dia das Mães. Então, gente, isso é respeito. Eu considero ali o que a criança está me trazendo e eu não imponho isso e não causo sofrimento a ninguém. Mas as coisas precisam ser bem pensadas, discutidas, estudadas, mas o que eu não posso é simplesmente reproduzir isso com essas falácias que eu tenho escutado por aí, né? O sempre foi assim, as famílias gostam, e excluir quem tem mãe, não, excluir quem tem pai, não, gente. Vocês nem usam mais essa aí, porque essa daí acho que é a pior de todas. Não existe exclusão para quem tem família presente se eu deixar de fazer esse tipo de festa, de comemoração dentro da escola. Simplesmente é a vida que segue. E no dia a dia é muito bom, vez ou outra a gente está trabalhando ali os nossos valores, no momento, e a gente sugerir, se alguém quer fazer, homenagear, rodinha, sair o assunto, a gente pode falar, podemos conversar com as nossas crianças sobre vários assuntos. O que a gente não pode é trazer isso engessado como nosso currículo e excluir, falar para a criança ficar em casa, caso ela tenha alguma particularidade. Tá bom? Eu vou finalizar, né? Porque ficou bem extenso, né? São 2 partes agora. Não sei também se ficou bom, porque tá travando muito. Eu tô vendo que a imagem tá tremendo bastante. Não sei como que vai ficar. Espero que pelo menos a voz fique boa, porque eu não sei se eu conseguiria falar tudo de novo.
mas a gente precisa urgentemente discutir sobre isso dentro das escolas. E eu vejo que o momento é agora. Tá bom? Eu queria dar mais um pequeno exemplo, mas ele me fugiu para variar. Mas eu acho que foi suficiente, né, o que eu falei. E que, gente, eu sei que tem muita gente que tem visto os meus vídeos, eu tô ficando até bem feliz com as visualizações. Mas podem comentar também, tá? Podem até discordar, mas é o que eu falei, com argumentos pautáveis, né? E aí a gente pode trocar uma ideia. Tá bom? Um abraço para todos. Espero atingir pessoas importantes aí, lideranças da educação, que possa estar levando essas discussões para dentro da escola. Pensemos lembrei o que eu ia falar. Essas práticas, elas são tão insignificantes, agora eu achei a palavra certa, que elas se perdem aonde? Ali, no segundo aninho do ensino fundamental, já ninguém tá falando mais em Dia das Mães. Terceiro ano, quarto ano, acabou. Então, assim, aí vamos lá, é exatamente lá na fase da adolescência, da pré-adolescência, que a criança começa a ficar um pouco distante ali daquela coisa de família, de pai e mãe, que todo mundo abandona isso. Quando ali eu tenho um público-alvo completamente capaz de falar, nomear seus sentimentos, completamente capaz de decidir se quer ou não homenagear A, B ou C. E aí é a hora que vocês param. Não que eu esteja dizendo que precise fazer nesse segmento, nessa faixa etária, mas para vocês verem a incoerência. Porque eu tenho certeza que uma mãe, um pai que recebeu uma carta, sei lá o que, de um filho de adolescente de 12, 13, 14, 15 anos vai ficar estonteante, radiante, porque sabe que foi feito de coração, que foi feito realmente com emoção, com vontade. Na educação infantil, as crianças tendem a fazer o que a gente vai pedindo para que elas façam, o que é um erro gravíssimo. Porque a gente não está ensinando criança a pensar, a gente está ensinando criança a sentar, obedecer e reproduzir. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos pensar, vamos estudar, vamos debater, vamos discutir, mas vamos desconstruir. É urgente. Até a próxima.